400 mil portugueses com depressão e um dos países do mundo, tendo em conta as percentagens de habitantes, obviamente, que mais prescreve medicação para este tipo de problemas. O Pedro Brás acabou de publicar um livro que se chama Feliz para Sempre. Eu acho que, no fundo, sejamos quem formos, mulheres, homens, crianças não contam, porque essas são sempre felizes, acho, não é? Em condições normais. Mas eu acho que é uma coisa que nós todos ansiamos, não é? Claro, Pelo menos felicidade. este bem-estar. Pelo menos bem-estar. Exato. Este livro chamado Feliz para Sempre, do Pedro Brás, vai ser analisado aqui nesta tarde. Olá, Pedro, boa tarde. Bem-vindo à Boa tarde. Renascença. Isto é possível, ser-se feliz para sempre? Para sempre mesmo? Sim, para sempre. Estando num estado de bem-estar permanente. Espera, Pedro, eu acho que não estávamos a ouvir o Pedro, mas agora sim. O que é terrível, termos aqui alguém que nos diz como podemos ser felizes e não o ouvirmos, não Claro, é? temos que Parece ouvir. tortura para o ouvinte. Agora sim, Pedro, é possível ser-se feliz para sempre? Sim, é possível ser feliz para sempre. Quando nós dizemos que vivemos momentos de felicidade apenas, e uns dias sim, outros dias não, muitas vezes estamos a confundir a nossa felicidade, aquilo que nós queremos buscar para a nossa vida, com o conforto, com a diversão. Mas de vez em quando estamos confortáveis, de vez em quando estamos confortáveis ou não temos emoções negativas. Mas a felicidade é mais do que isso. Aquilo O que é nós... felicidade, então? A felicidade é um estado de bem-estar. Quando nós dizemos eu estou feliz, as pessoas que dizem isso dizem que estão bem. Bem com o corpo delas, bem em equilíbrio com a sua própria mente e com uma vontade e motivação em viver todos os dias da sua vida. Basicamente, e independente das circunstâncias que nos rodeiam, as pessoas que se identificam como felizes estão em paz com elas próprias e equilíbrio e com uma motivação enorme. em Portanto, a percorrer. felicidade não está naturalmente associada a ter dinheiro, a ter esse conforto, enfim, ter uma boa casa, ter um bom carro, não é apenas isso. Não é apenas isso, ou seja, o conforto faz-nos sentir bem. Mas quando nós falamos em felicidade, aquilo que nós buscamos para a nossa vida, queremos uma coisa mais permanente. Então, a pergunta que nós temos que fazer é como vivermos a vida de forma a estarmos sempre bem connosco próprios, a sentirmos-nos sempre bem. Porque temos sempre um desafio, é que a vida traz-nos momentos desagradáveis, por vezes, traz-nos experiências que nos magoam. E a ideia é como é que nós conseguimos estar bem apesar destas dificuldades. Ou seja, basicamente, Pedro, eu acho que é normal e até isso significa que estamos de saúde, termos uma boa base, mas reagirmos de uma forma normal às coisas que nos acontecem. Ou seja, se nos morre alguém, não vamos estar contentes e felizes. Não, estaremos a reagir a essa experiência naquele momento. Mas não quer dizer que a nossa vida deixe de fazer sentido porque nos magoam, porque sofremos com ela. E, quando nós dizemos que a felicidade é um estado de quem quer viver a vida todos os dias, estamos a dizer que viver a vida também é viver estes momentos menos positivos. Eu identifico-me como feliz, eu sou sempre feliz, mas muitas vezes na minha vida sofro como todas as pessoas. Pedro Brás está cá, é psicoterapeuta, fala do seu livro Feliz para Sempre. Já vamos a, enfim, truques, queremos muito que nos diga aqui algumas coisinhas que podemos melhorar para sermos mais felizes, mas falamos de um país com muitas pessoas a sofrerem depressão. Porquê? O que é que faz com que um país tenha este problema num número tão alargado de habitantes? Há duas questões principais para que levem que Portugal seja um país com graves problemas de depressão. O primeiro é sermos um país habituados a sermos resignados. Não protestamos. Isso se calhar vem da ditadura, somos um país guiados pelo fado, pelo destino. Vejam outros povos, tipo os gregos, os italianos e os espanhóis, mesmo os espanhóis, quando há qualquer problema na sociedade, em termos políticos, eles revoltam-se. A depressão pode ser originada pelo facto de não nos exprimirmos? De não nos exprimirmos e não expurgarmos as nossas Isso. emoções mais difíceis. E então vamos acumulando, vamos nos resignar-nos a estas pressões da vida e, ao não libertarmos emocionalmente destas mágoas que vamos sofrendo ao longo do tempo, vamos acumulando. Mas um outro fator também importante é o excesso de diagnósticos que a medicina está também a fazer. Hoje toda a gente que não está, que está um bocadinho triste, que tem umas dores físicas, vai ao médico e leva antidepressivos e ansiolíticos para casa. É possível contornar isso, ou seja, ultrapassar essas dificuldades, esse quadro depressivo sem ir ao médico, sem medicamentos? Sim, é possível, Como? porque as pessoas têm que entender que uma depressão não é uma doença física do cérebro. De facto, os medicamentos tentam acalmar as pessoas mais ansiosas, tentam animar as pessoas mais depressivas, mas apenas trabalhando nos sintomas.
todos estes estados, tanto a depressão como a ansiedade, que nos fazem tantas vezes infelizes, têm as suas causas. E as causas são sempre as emoções reprimidas do passado, experiências que não foram ultrapassadas. A psicoterapia é uma ciência que ajuda as pessoas a encontrar as causas e a ajudá-las a buscar as suas próprias ferramentas para que elas consigam sair destes estados. Portanto, é possível sair da depressão, da ansiedade, sem a medicação, indo às causas, e a psicoterapia é uma ciência que pode ajudar. Mas agora eu gostava de dizer, eu acho que nos leva a concluir que também o sítio onde vivemos, as pessoas que nos rodeiam e até o nosso governo, não é? O nosso país nos pode levar também a este tipo de questões, ou não? Ou seja, a sociedade em que nós vivemos influencia o nosso estado mental. Sim, porque nós fazemos parte da sociedade, não é? E somos moldados pelos valores coletivos, não é? Mas eu acho que também não podemos pôr tanto foco na sociedade. De facto, os portugueses são um povo que se resigna bastante, que não expurga as suas emoções, mas não é a principal causa da infelicidade que muitas vezes vivemos, e é possível, apesar de algumas circunstâncias externas, sermos felizes para sempre se entendermos vários fatores que nos contribuem para a infelicidade. Mas, então, vamos abandonar um bocadinho isto do grupo, não é? Isso. De como nos influenciam os outros, como é que nos podemos trabalhar a nós. Mas antes de falarmos de trabalho interior, o que é que de forma exterior nós podemos mudar no nosso dia-a-dia? Por exemplo, no trabalho. Não nos damos bem com os colegas, isso deixa-nos infelizes. O que é que podemos fazer? Nós só conseguimos ser felizes se realmente tivermos uma boa comunicação com as pessoas que nos rodeiam. E as pessoas que nos rodeiam é a sociedade, os amigos e a família. Cada caso é um caso e todas as dificuldades têm que ser ultrapassadas. Mas para a melhor estratégia que nós devemos fazer ou seguir para conseguir lidar com as pressões dos outros é concentrarmos em nós. E percebermos que muitas vezes não conseguimos influenciar os outros e mudar os outros, e temos que criar então uma barreira contra essas pressões e tentando-nos mudar. Nem sempre é possível mudar o outro, temos que nos mudar a nós para conseguirmos gerir e tolerar, se possível, ou afastarmos-nos dos outros se nos agridem. Mas cada caso é um caso, há profissões bem distintas, não é? Ainda hoje é noticiado que 1 em cada 3 trabalhadores estão a risco de terem um esgotamento, o chamado burnout agora, não é? E há profissões específicas, por exemplo, o ensino, profissionais da saúde não sendo médicos, como enfermeiros ou auxiliares, entre outros. Uma pessoa que está a trabalhar e que tem uma dificuldade persistente, ao contrário de outra profissão, como é que se ultrapassa esta situação? Tem sido, e é difícil, porque atualmente os empregadores exigem bastante da sua força laboral, das pessoas, e não estão a tomar atenção aos fatores emocionais, ao fator de stress causado às pessoas. E, claro, isso também vira-se contra a empresa depois, porque se uma empresa não olhar para os seus recursos humanos, não ajudá-los a ultrapassar e a perceberem-se das dificuldades que as pessoas estão a passar, vão ter um retorno negativo depois na produtividade. Como é que se ultrapassa isto? Pela sensibilização das empresas. As empresas têm que se aperceber que o maior recurso são as pessoas e têm que olhar para as pessoas. E em Portugal isso acontece neste momento? O cenário está a melhor? Ou a melhorar? Eu sou muito otimista. Eu estou a ver, na minha área clínica trabalho com muitas empresas e eu também estou a assistir a uma mudança. As empresas estão agora a interessarem-se muito pela felicidade dos trabalhadores. Há muitos prémios sobre a felicidade laboral. Mas, claro, estamos a falar de uma elite de empresas. Um conjunto grande de empresas ainda não tem essa preocupação. Mas eu sinto que sim, porque no futuro, quando estamos agora numa época económica tão competitiva, só vai vencer as empresas que os seus recursos humanos sejam felizes e muito produtivos. As outras que não olham para esses temas vão acabar por ter mais problemas económicos e competitividade. Mas aí se entrou com outro problema, que é a questão do dinheiro, que falávamos no início deste diálogo. Enfim, muitos trabalhadores também não se sentem quase respeitados, não se sentem valorizados, porque a remuneração muitas vezes não é aquela que eles acham que é essencial. E muitos empresários portugueses continuam com uma mentalidade que quanto menos pagar, melhor. É uma situação muito difícil de ultrapassar. É um problema da economia portuguesa, que Exato. não consegue avançar nessa direção. Estamos a ver em alguns setores, tipo os setores das tecnologias,
algum avanço nesse campo, mas infelizmente a economia não está a conseguir dar uma resposta. E mais do que os empresários em termos individuais, é a própria economia que não dá uma resposta a isso. Porque, de facto, os salários que nós recebemos, em média, são tão baixos que não dá para as pessoas sentirem um mínimo de conforto e isso também potenciar o seu bem-estar. Não é? De facto, esse é o problema. Pedro Brás está connosco, chama-se Feliz para Sempre o seu livro, 6 pilares para construir a felicidade permanente. A ver se temos sempre de conhecer, não sei se todos, mas pelo menos alguns. Já cá voltamos, está na Renascença. Boa tarde. Fade. George Michael toca na Renascença e fala connosco. Pedro Brás, psicoterapeuta, tem um livro chamado Feliz para Sempre, 6 pilares para construir a felicidade permanente. Pedro, há um estigma muito grande à volta deste tipo de livros. Eu acho porque há muitos livros de autoajuda e eu acho que se tornou também assim num tema um pouco mais, como dizer, massivo, não é? Estamos mais banal cansados, também. sim, mais banal, estamos cansados de livros de autoajuda. O que é que diferencia o seu livro, Pedro? Bem, esse livro é uma coletânea de todos os milhares de casos que eu atendi na clínica em psicoterapia. Ao longo destes anos todos, os milhares de casos que eu atendi, que eu ajudei, foram pessoas que se diziam infelizes. Elas estavam infelizes. E todos esses fatores que levavam essas pessoas à infelicidade estão nesse livro colecionados. Pronto. E além de este livro identificar estes fatores, também fala de como ultrapassar cada uma dessas dificuldades. E há 6 pilares que aparecem neste livro. O Pedro assegura que consegue dizê-los muito rapidamente. Sim, muito rapidamente. Neste livro defende que a felicidade está assente em 6 pilares. Se nós cumprirmos e se estivermos de bem com cada um destes pilares, somos felizes para sempre. O José Saramago sabia disso. Arranjou uma pilar a meio da vida. Um deles já tinha uma pilar. Já tinha é uma verdade, pilar. é verdade. Bom, mas vamos lá. Bom, o primeiro pilar diz-me que eu só sou feliz se o meu corpo estiver saudável, se eu não tiver dor nem doença. Bom, por isso temos que ter sempre atenção ao nosso corpo, é muito importante porque o corpo transporta a nossa vida. Portanto, o corpo é o primeiro pilar, a nossa saúde. O segundo pilar, nós só seremos felizes se estivermos em paz interior. Se estivermos de bem connosco próprios, se estivermos em equilíbrio, se os medos e as angústias e mágoas do passado não nos perturbarem hoje. Então, o segundo pilar, muito importante, e todos eles são por ordem hierárquica, o segundo pilar é muito importante, é o estarmos em paz interior. O terceiro pilar, muito importante para a nossa felicidade, é nós definirmos muito bem os nossos objetivos de vida. Qual é o nosso propósito de vida? Para que é que temos que viver? Quanto mais altos forem estes nossos objetivos, quanto mais fortes, quanto mais os amarmos, mais força temos para atravessar o caminho que é o quarto pilar. O quarto pilar tem uma importância enorme, que é perceber o caminho. A nossa vida traz momentos desagradáveis, momentos difíceis, mas é a nossa vida. Não conseguimos fugir à vida, às dificuldades. Portanto, ao querermos viver a nossa vida, temos que entender Faz parte. o nosso caminho e que algumas experiências difíceis fazem parte da vida que queremos viver. O quinto pilar, muito importante, é o amor próprio. Só é feliz quem se amar a si mesmo. Que só é feliz quem tiver um escudo protetor das agressões dos outros. Porque se eu tiver uma autoestima, uma boa autoestima, uma boa autoconfiança, quase que eu não vou mendigar dos outros a atenção, não vou mendigar o reconhecimento. Portanto, eu estou protegido contra os outros. Sexto pilar. O sexto pilar e o último é a nossa capacidade de comunicação. Só somos felizes se conseguirmos comunicar com os outros. Se a nossa comunicação for congruente, se for assertiva para a família, para os amigos e para o resto da sociedade. Estes são os 6 pilares. E surgem por ordem de importância? De importância. Só conseguimos, segundo a minha visão, só conseguimos o terceiro pilar se o segundo estiver no topo. Só conseguimos o segundo se o primeiro tiver. É por esta ordem. Então explique-nos, há pessoas que têm dificuldades físicas, de facto, não é? Uma pessoa que tem extremas dificuldades físicas, como é que consegue chegar ao segundo pilar? Às vezes as pessoas perguntam-me, então as pessoas que andam em cadeira de rodas, os Exatamente. doentes, não podem ser felizes. E eu digo, pela minha experiência também, que se essas pessoas que têm algumas enfermidades físicas tiverem dor ou limitações, de facto o primeiro pilar fica sempre muito prejudicado. E logo o nível de felicidade dessa pessoa já vai ser muito, muito negativo. Não é? Portanto, eu estou a dizer que é possível ser feliz para sempre, mas temos que
trabalhar nestes 6 pilares. Há pessoas que não é possível que elas consigam ser felizes para sempre, não é? Explica-nos como é que o terceiro pilar é muito curioso, Sim. criar objetivos. Parece que estamos no ginásio, não é? Isso. E vamos sempre alcançar agora, vou conseguir 30 minutos na Isso. passadeira, 40 minutos na bicicleta. Que tipo de objetivos? Como é que se organiza? Como é que se projeta? Estes objetivos têm que ser enormes. Não é um objetivo de eu ter um carro, quero uma casa. É um objetivo... às vezes eu digo às pessoas, para elas perceberem bem que objetivos é que eu estou a falar, é aos 80 anos, quando vocês estiverem a falar com os vossos netos, o que é que querem dizer aos vossos netos que foi a vossa vida? Porque é que valeu a pena viver a vossa vida? O que é que construíram com toda a vossa vida? E é estes objetivos que eu estou a falar. Porque a importância dos objetivos? Porque, veja só um exemplo muito fácil. Quem vai a Fátima andar 100 km a pé só consegue fazer isso porque tem um objetivo enorme, que é chegar e prestar homenagem à sua, enfim, na sua fé. Mas este objetivo é tão importante que faz com que ninguém desista e ninguém se desmotive no caminho, e é um caminho muito difícil, como todos sabemos. A nossa vida não é medida em quilómetros, é medida em anos. Portanto, se eu tiver um objetivo muito grande, eu caminho os meus 100 anos, percebendo que o caminho é difícil, mas eu vou lá chegar com alegria. Muito obrigada, Pedro Brás. Obrigado, Agora chego bem a obrigado, casa, agradeço. chego com alegria. Acaba de publicar um livro chamado Feliz para Sempre. Sérgio, nós temos um objetivo que estar aqui juntos amanhã às 4, não é? verdade, Para o verdade. programa da tarde. Pedro, muito obrigada. É O que livro me já se pode encontrar e a entrevista vai poder ouvir-se depois no site da Renascença em rr.sapo.pt.